Saudações prevencionistas, retomando o programa SST de Vanguarda, vou estar disponibilizando novos conteúdos de muita qualidade técnica em segurança do trabalho e principalmente higiene ocupacional. Com certeza, muitas pessoas que possam estar assistindo esse vídeo podem não me conhecer, então eu gostaria de me apresentar e também contar um pouquinho, do que foi, do que está sendo, na verdade, a minha história de vida profissional. E por que não dizer também a minha história de vida, pura e simplesmente, O que acontece? Minha formação básica é Engenharia de Minas, pela Escola de Minas de Ouro Preto, da Universidade Federal de Ouro Preto. Isso lá pelos idos de 1982, Eu sou descendente de uma família bastante humilde, E até essa data, que eu me formei, que foi em 1982, existiam raríssimas pessoas na nossa família com um diploma de curso superior. Quando eu falo nossa família, eu não estou me restringindo aos meus irmãos, eu estou colocando de forma bem ampla, incluindo os primos, primas, todos aqueles descendentes, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Então era uma família sem muita tradição em pessoas com diploma de curso superior. Então eu não fui o único, é claro, mas um dos poucos que até aquela data estava com um diploma de curso superior na mão. Então, em resumo, sou descendente de uma família bastante humilde, E por que também, já falando um pouco mais de mim, inclusive, justamente por ser descendente de uma família bastante humilde, foi a razão de ir estudar em Ouro Preto, porque Ouro Preto, naquela época, ainda é uma universidade onde você tem uma facilidade grande para estudar em termos de condição econômica, É barato estudar em Ouro Preto, e naquela época era ainda mais barato. Então foi basicamente a minha decisão para ir para Ouro Preto. Primeiro, tinha alguma coisa em termos de curso que me atraía, que é a parte de geologia, mineração. Isso sempre eu me senti atraído por isso, pela parte de conhecimento de minerais, tudo que vem da terra. Num certo momento cheguei até a pensar em agronomia, mas depois decidi por Ouro Preto e seguindo aí por esses rumos. Lá em Ouro Preto a gente não pagava, o ônibus para poder deslocar do centro da cidade até o campus era gratuito, a gente não pagava. Tinham as repúblicas federais que a gente também não pagava, a gente dividia, só o custo básico ali de café, água, luz, O restante a gente não tinha custo. E tínhamos também naquela época o restaurante universitário com uma comida extremamente subsidiada. Então Ouro Preto era assim um atrativo muito grande para pessoas de baixa renda para poder conseguir estudar. Então foi um dos motivos principais de eu ter ido para Ouro Preto, Bom, e aí eu me formei em 1982, Trabalhei especificamente com mineração, porque como minha formação original foi em Engenharia de Minas, trabalhei especificamente com mineração até
1996, quer dizer, de 82 a 96, especificamente, única e exclusivamente com mineração, tendo nesse período uma grande variabilidade de funções, desde exclusivamente operacionais a exclusivamente gerenciais, né? Então, adquiri uma boa experiência nessa época dentro da mineração, em todas aquelas atividades que envolvem uma empresa de mineração, tanto na parte operacional quanto gerencial. Já de 96, né, de meados de 96 até 2001, eu dediquei à vida empresarial, né? Eu abri para mim, né, a minha esposa já trabalhava com comércio, aí eu abri para mim uma distribuidora e fui trabalhar com distribuidora, né, de 96 a 2001. Mas já por volta de 2000, né, o ano 99 por aí, eu já estava, vamos dizer assim, me coçando para voltar para a engenharia, sabe? Mas, pô, caramba, eu formei e vou largar a engenharia? Não, vou voltar. Aí comecei a buscar outras formas para poder evitar de ficar viajando demais e poder estar mais perto da minha esposa e filhos, né? E aí eu fui buscar um pouco mais de experiência, e já em 99 eu já fiz um curso de uma extensão universitária, né, em engenharia de avaliações e perícias. É um curso aí de aproximadamente 6 meses, né, de avaliações e perícias, bem aprofundado. Na sequência, no ano 2000, eu fiz um curso em gerenciamento ambiental, né, a nível de especialização, e também o curso, né, de engenharia de segurança do trabalho. Então, quando eu estava já trabalhando com comércio ainda, que foi até 2001, em 99 e 2000 eu já comecei a aprimorar fazendo esses outros cursos, né? E então, a partir aí de 2002 e principalmente 2003, eu retornei para prestação de serviço na área de mineração, mas aí já envolvendo também segurança do trabalho, tendo atuado já nesse período também dentro da segurança do trabalho. E aí é uma coisa interessante, porque o que eu fui percebendo? Eu fui percebendo, e naquela época já se falava, né, em higiene ocupacional, só que até a segurança do trabalho ainda era incipiente. As empresas já tinham, né, na virada do ano 2000 aí, uma segurança do trabalho já, vamos dizer assim, respeitada, né? Mas a higiene ocupacional ainda era muito pouco desenvolvida. E a partir do instante que eu fui tomando conhecimento do que era a higiene ocupacional, eu também já comecei a buscar informação, a me inteirar. Por quê? Porque eu via na segurança do trabalho, com a evolução, né, da legislação, das cobranças, e na higiene ocupacional, uma grande possibilidade, né, de atuação profissional, de uma forma em que eu pudesse desenvolver, né? E assim foi acontecendo, fui mesclando, né, um pouco de trabalho com engenharia de minas, né, dentro da mineração, um pouco de trabalho dentro da segurança do trabalho, e já começando também a fazer algum curso voltado para a higiene ocupacional. E isso foi evoluindo, e lá pelos idos, né, de 2008, 2009, aí eu já comecei a aprofundar mais, eu já comecei a buscar muito mais a higiene ocupacional,
e fazer muitos outros cursos, né? Então, nessa época aí de 2008, 2009, 2010, 2011, foi uma época, inclusive, que eu fiz curso com Lutgardes. Eu me lembro de uma passagem com Lutgardes, que ele era muito brincalhão. Eu fiz um curso com ele em Campinas e depois fiz outro curso com ele em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, ele perguntou, né? Acho que ele chegou a lembrar às vezes da gente, não sei. E ele perguntou se tinha alguém lá que já tinha feito curso com ele. Eu peguei e falei que já tinha. Ele falou, mas você está fazendo de novo? Eu falei, estou. Por quê? Porque eu estava buscando sedimentar os conhecimentos em higiene ocupacional, né? E como eu vinha e naquela época ainda tinha muitas dúvidas, né? Falei, vou fazer um novo curso com o Lutgardes para poder efetivamente, vamos dizer assim, sedimentar, sacramentar aqueles conhecimentos, né? Ele pegou e soltou uma brincadeira lá, falou, mãe, então o outro curso que você fez comigo foi muito ruim, que você precisou voltar, né? Quer dizer, a ótica que ele colocou em tom de brincadeira não tinha nada a ver, porque o curso dele sempre foi de muita qualidade e o objetivo era justamente pegar aqueles conhecimentos, né, e gravar de uma forma mais definitiva, digamos, né? Então, a partir daí, eu já comecei a também, né, fazer a análise do mercado. Eu já comecei a pensar numa certificação, né? A partir também dessa data, já em torno de 2008, 2009 em diante, já participar de todos os congressos da ABHO. Já passei a fazer também, durante vários anos, os cursos pré-congresso da ABHO, né? E com isso fui me capacitando dentro dos conhecimentos da higiene ocupacional. E o interessante é que essa capacitação, ela não é algo pontual. Essa capacitação, ela é para o resto da vida, né? O que a gente percebe, a beleza, né, que se tem dentro da higiene, primeiro é justamente a questão da gente atacar aquilo que muitas vezes não é percebido e não é visto, né? Que é aqueles contaminantes que vão solapando gradativamente, né? E de forma muito lenta a saúde dos trabalhadores. Então isso é o que chama mais atenção. E um outro ponto assim extremamente interessante, desafiador, e que tinha um pouco a ver com a minha formação, porque a minha formação ela sempre foi muito generalista, né? Porque eu atuava desde vamos dizer assim, a parte técnica na mineração para gerencial. Levei esse conhecimento para o comércio quando eu me dediquei à vida empresarial, né? Foi abrir uma distribuidora. Mexi durante muitos anos com distribuidora, então, dentro do comércio, comprar, vender, receber, né? Fui tendo uma formação, uma cabeça muito aberta em termos do conhecimento muito geral, né? E aí eu percebi que a higiene ocupacional ela tem isso, só que de uma forma mais aprofundada. O que é? Ela exige um autoconhecimento técnico e, ao mesmo tempo, que ele seja muito holístico. Você, para ser higienista, você tem que dominar, ter um domínio, né, de conhecimento, tanto da engenharia, quanto da biologia, né, da química. Ou seja, você navega e também, né, a gente admitindo a ergonomia, né, a gente tem também que aprofundar nisso dentro da própria segurança do trabalho, né?
Então, quer dizer, quando você começa a ir olhando tudo aquilo que impacta, né, na formação de um higienista, você vê que o higienista ele não é só e exclusivamente técnico, né, sob o ponto de vista de uma formação única. Tem que ter essa visão holística, né, de várias linhas, né, vamos dizer assim, do conhecimento, né? Você vai da parte de ciências biológicas a exatas, né? E você tem que, por que não de humanas também, né? Quando você envolve aí fatores psicossociais dentro da ergonomia. Então, você tem que procurar, por isso que eu falo que não é, né, o higienista, ele vai estudar a vida inteira, porque a partir do momento que você começa a estudar, você vai vendo quanto que tem de conhecimento a ser buscado, né? As barreiras que vão surgindo e que a gente tem que buscar. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a higiene ocupacional, ela realmente, pegando a atualidade, com o avanço da legislação, né, principalmente agora com relação aos fatores psicossociais, com a entrada do E-Social, que modificou completamente a forma, né, de praticar a legislação, né, de tratar as informações da legislação. Então, antes do E-Social, a legislação era uma. Depois do E-Social, a legislação ainda é a mesma. O que mudou? Mudou a forma de se cobrar, né, de você apresentar, mostrar que está cumprindo a legislação. Aí, isso afeta diretamente a higiene ocupacional. Por que eu estou falando isso? Porque aí justamente é onde está o grande segredo de o porquê que a higiene ocupacional está sendo, digamos assim, a bola da vez. Para quem quer, né, apostar em algo que nesse momento tem uma chance muito grande de ser, dentro dos próximos anos ou décadas, a profissão que possivelmente vai trazer ótima remuneração e ótimo reconhecimento de mercado, é a higiene ocupacional. Justamente quando você junta todos esses aspectos, né? Mas é isso. E aí, voltando então no que eu estava colocando, que é justamente essa questão da formação, a partir do instante que eu comecei a frequentar, né, os congressos da BHO, a partir do instante que eu passei a fazer os cursos de capacitação, pré-congresso e até outros fora, né, do momento ali de pré-congresso em higiene ocupacional, eu fui vendo a necessidade, né, de consagrar esse conhecimento. E aí, já em 2015, eu fiz a prova, né, para certificação e passei. Então, sou higienista certificado pela BHO desde 2015, né? Sou membro da BHO desde 2014, né? Membro efetivo, né? Hoje eu tenho, né, uma empresa que eu fundei, na verdade, lá em 2001, mas que até 2012 eu não tinha uma equipe. Era eu basicamente trabalhando, né, e só. Então era a empresa do eu sozinho. A partir de 2013 eu comecei falei, não, eu vou colocar uma equipe, porque justamente, né, dentro da higiene ocupacional, eu já estava enxergando a necessidade
de ter pessoas trabalhando comigo, porque o meu projeto nesse momento era um projeto de crescimento na higiene ocupacional. Nesse momento, lá em 2013, eu já estava fazendo uma seleção de equipamentos que eu fosse adquirir, né, no momento em que já houvesse a necessidade de tê-los, e diante dos conhecimentos adquiridos. Por quê? Porque esse é um grande desafio, né? Você ter equipamentos realmente confiáveis para desenvolver o seu trabalho de campo quando houver a necessidade de. Então, nesse período que eu estava fazendo os meus treinamentos, participando de congresso, eu estava também fazendo a seleção em termos, analisando custo-benefício, né, de equipamentos, principalmente pela qualidade, né, do que eles iriam me assegurar em termos do que eu iria oferecer de serviço, em termos de qualidade. E é isso que eu também recomendo, né, que você pesquise bastante antes de adquirir qualquer equipamento para fazer trabalho de higiene ocupacional. Bom, então a partir de 2013 eu já comecei então a ter pessoas trabalhando comigo, e hoje nós somos uma equipe, né, que eu sou diretor, presidente da Trienge Projetos e Serviços. Hoje nós temos uma equipe, nós somos uma equipe, né, de 12 profissionais dentro da Trienge. Obviamente que é uma empresa ainda muito pequena, mas dentro da higiene ocupacional não chega a ser uma empresa, vamos dizer assim, tão pequena, né? A gente tem uma equipe, nós somos uma equipe hoje aqui com 12 profissionais. Então isso, o que foi? Foi um crescimento dentro da higiene ocupacional que nós tivemos nesse período. Nesse momento, eu estou pensando seriamente na equipe, estou muito preocupado com a equipe, porque eu vejo, né, tenho essa sensibilidade que a partir de 2025 a demanda vai ser ainda maior. Por quê? Porque a gente tem o E-Social se, vamos dizer assim, concretizando dentro da realidade das empresas. E quando você vê a quantidade de higienistas que existem no mercado, a quantidade de empresas que existem no mercado, a quantidade de empresas que ainda não se adequaram com a legislação, é óbvio que isso vai ter que acontecer, né? E esse tempo de maturação, eu entendo que ele está se dando, e 2025 é um ano extremamente interessante quando a gente fala em higiene ocupacional e no crescimento, né, da higiene ocupacional. Bom, voltando então, falar um pouco mais de mim, para que eu possa me apresentar, para que as pessoas possam me conhecer, né? Eu tenho então a formação de engenharia de Minas, a formação em sou engenheiro de segurança, né, especialização na parte de perícias, né, foi feito, tenho, né, gerenciamento ambiental, já trabalhei com meio ambiente, né, um certo tempo, em empresa de renome, ou seja, tenho uma vasta experiência dentro da área mineral, dentro da área ambiental, dentro da segurança do trabalho, e sou higienista ocupacional certificado pela ABHO desde 2015, né? Sou pai de 2 filhos, meus filhos já estão formados, né? Graças a Deus. E eu venci toda essa dificuldade de uma pessoa que, vamos dizer assim, advindo, né, de uma família muito humilde, consegui meu diploma. E aí entra outro ponto importante, né?
como eu disse, estudar em Ouro Preto era uma necessidade. Por quê? Porque naquela época era o local mais barato do Brasil para poder conseguir formar, né? Que a gente estudava, né? Tinha todas as condições para quem era, vamos dizer assim, de família carente, sem muitas posses, né? Ouro Preto era, vamos dizer assim, o destino, né? O endereço mais recomendado. E olha que interessante, porque eu, em Ouro Preto, o curso de Engenharia de Minas, e para quem conhece, né, a Escola de Minas da UFOP, lá os cursos são em período integral, né? Período integral. A gente tem aula, né? Pelo menos na minha época tinha aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e às vezes sábado, às vezes de manhã, à tarde e à noite. E a grade curricular era para que você cumprisse todos os créditos e se diplomasse em 5 anos. Bom, essa grade, né, que a gente tinha de aulas, ela envolvia os 3 horários, a parte da manhã, a parte da tarde e alguns dias à noite, inclusive aulas também aos sábados. Não todo sábado e também não a manhã toda, não a tarde toda e não a noite, né, o período da noite todo, digamos assim. Como que funcionava? Em cada semestre isso mudava, dependia das cadeiras que a gente estava fazendo, das matérias. Então, às vezes tinha aula na segunda-feira de 7 às 10 e depois de 14 a 18 e acabava. Aí na terça-feira, às vezes tinha aula de 7 a meio-dia, à tarde de 15 às 18 e às vezes à noite de 19 a 21. Exemplos de como que era, né? Às vezes quarta-feira tinha aula de 9 a meio-dia, depois de 1 às 4 e depois de 7 às 9, né? De 19 a 21, né? Então ia desse jeito, sabe? Um outro dia, né? Vamos supor, sei lá, uma quinta-feira da vida, né? Já que eu citei até quarta aí no exemplo, às vezes tinha aula de 7 às 9, depois de 13 às 17 e depois não tinha à noite. Às vezes na sexta-feira a gente tinha aula de 8 ao meio-dia, de 13 às 17 e não tinha à noite. E às vezes no sábado, alguma aula no período da manhã, alguma aula no período da tarde. Mas até no período da manhã em sábado. Bom, como que eu fazia? Eu tinha que, apesar de Ouro Preto ser um custo muito baixo, minha família não tinha condições de me manter também, né? Então, eu procurei dar um jeito de trabalhar. Então, como que eu fazia? Eu dava aulas. A partir do 2º ano, eu comecei a dar aulas. Eu dava aula em cursinho pré-vestibular. Em que horário? Naqueles horários que eu não tinha aula. Então, programava as aulas do cursinho de acordo com o horário que eu não tinha aula. Por exemplo, como eu citei, um dia que eu tinha aula de 7 às 9, de 9 a meio-dia eu dava aula em cursinho, né? Um dia que eu tinha aula na parte da tarde, vamos supor, de 14 a 18, às vezes de 13 a 14 eu dava aula em cursinho, uma aula. E à noite era a mesma coisa. Nos dias que eu não tinha aula à noite, normalmente 2 dias por semana eu dava aula em Acaiaca, que é 50 quilômetros de Ouro Preto, num colégio, viajava. Nos últimos 3 anos que eu estudei em Ouro Preto, eu fui monitor, além dos
aula em Acaiaca, além das aulas do cursinho pré-vestibular, eu era monitor, fui monitor de hidráulica geral e fui monitor de processamento dos minerais 1, no período que eu estudava. E apesar de eu dar aula nos momentos em que eu não tinha aula, seja no cursinho, seja de monitor, ou seja em Acaiaca, eu tinha necessidade de formar rápido. A minha família não aguentava. Quando eu fui estudar, meu pai falou para mim, falou, você vai até o dia que eu aguentar. Se chegar um momento eu não aguentar, não ter como mais manter você lá, você volta. Então, foi por isso também que eu comecei a dar aula, que eu comecei a dar um jeito de ganhar algum dinheiro para poder conseguir formar. E eu tinha pressa de formar. Tanto que eu formei em 4 anos e meio, sendo o curso de Engenharia de Minas na UFOP de 5 anos. Então, eu adiantei, fui puxando matérias durante os 4 anos e meio, para ao final de 4 anos e meio eu já estar com o diploma na mão, e isso aconteceu. Então, é uma dedicação que a gente tem que ter quando você tem um objetivo. E esse mesmo objetivo eu passo para quem deseja atuar dentro do segmento de higiene ocupacional, que busque com bastante determinação esse conhecimento, porque não resta dúvida para mim que a higiene ocupacional é uma das profissões, é lógico que não é a única, com uma grande perspectiva futura, Hoje existe uma carência muito grande de profissionais que atuam com higiene ocupacional, digamos assim, que tenha proficiência nisso, que tenha conhecimento efetivamente, que tem muita gente que acha que sabe e faz cada loucura que vamos dizer assim, é muito louco, não dá nem para falar. Então, que procure competências, dentro da higiene ocupacional para poder atuar e ser um profissional muito diferenciado dentro dessa área. E aí a gente foi lutando, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma certa estabilidade em função de toda essa luta que foi a formação. Primeiro a formação em engenharia, engenharia de Minas, depois a busca por conhecimentos dentro de outras áreas, a atuação em outras áreas, uma atuação muito forte na área ambiental. Trabalhei na Brant Meio Ambiente em Belo Horizonte um certo tempo, fui responsável por grande parte dos projetos que lá eram desenvolvidos, e graças a Deus eu acho que eu fiz um bom trabalho. Já há muitos anos atuo em segurança, sou higienista ocupacional certificado, então graças a Deus tenho uma certa estabilidade hoje, decorrente de todo esse esforço em termos de capacitação, que eu recomendo para quem também enxergue essa boa possibilidade dentro da higiene, que procure se capacitar, que busque o conhecimento, para que possa ser um profissional ainda mais valorizado nos anos vindouros. E é isso, de uma forma geral, é isso. Hoje eu sou higienista ocupacional, trabalho com higiene ocupacional, segurança do trabalho, ergonomia, dentro desse mercado, com a Trienge Projetos e Serviços. E também é importante dizer, em 2016, junto com alguns outros colegas, o Tiago Francisco, o Rosenberg, o Valdinei, nós decidimos por criar o Grupo Técnico de Higiene Ocupacional de Minas Gerais. Aí, vamos dizer assim, a gente assumiu esse desafio. Eu assumi a primeira presidência desse grupo técnico, que foi de 2016 a 2019, onde a gente procurou desenvolver de forma gratuita,
usando de recursos próprios como uma forma até de devolver para a comunidade, para a sociedade, aquilo que eu tive estudando numa universidade federal, conforme eu já citei, que foi fundamental para que eu conseguisse a qualificação e a projeção profissional que eu tenho hoje. Então é muito justo que de alguma forma procurasse retribuir. E aí nós desenvolvemos de forma gratuita, realizando deslocamentos, custeio com alimentação, hospedagem, realizamos 19 reuniões, encontros em diversas cidades do estado de Minas, predominantemente Belo Horizonte, por ser a capital e ser o centro, né, mas também Contagem, Sete Lagoas, Divinópolis, Diamantina, Montes Claros, Ipatinga, Paracatu, Patos de Minas e até Vazante, que é onde eu resido. Nós também realizamos reunião do Grupo Técnico de Higiene Ocupacional de Minas Gerais, que hoje não se chama mais Grupo Técnico. Hoje, esse Grupo Técnico ele se tornou a Regional ABHO Minas Gerais, né? E nesse triênio 2024 a 2026, eu sou o representante, né? Eu, Silvio Aparecido Alves, sou o representante regional da ABHO em Minas Gerais, tá certo? Então, todo esse trabalho, ele vem coroado, né, que eu considero com êxito, e a gente procura, então, daquilo que recebeu, a gente retribuir um tanto para a sociedade, né, com o nosso trabalho, com o nosso voluntariado, em termos de passar conhecimento de qualidade, né, e muitas vezes, até então, que a gente já finalizou a 21ª reunião do que era o Grupo Técnico e hoje é Regional ABHO Minas Gerais, de forma gratuita, totalmente gratuita. Possivelmente nós não teremos mais condições para frente de continuar como sendo 100% gratuitas esses nossos encontros, mas algum valor que for ser cobrado daqui para frente, até mesmo para poder buscar, né, uma parcimônia, porque a gente faz gratuito, as pessoas se inscrevem e não comparecem, e às vezes você procura, né, fazer material, tem gasto, né, e às vezes alguns patrocinadores que a gente busca, que banca, né, material, banca um coffee break e tudo, pensando naquele público que se inscreveu, e às vezes tem uma quebra aí de 30%, já chegou até 40%. Então, para evitar isso, possivelmente será cobrado um valor simbólico, né, que busque cobrir pelo menos essas despesas básicas de coffee break, algum deslocamento de algum palestrante, né, que até então a gente fazia isso 100% gratuito, mas a gente está percebendo que também não está muito correto, porque muitos se inscrevem e não comparecem, tira vaga de outros, e aí a gente precisa, né, de ter esse valor simbólico daqui para frente para poder buscar uma aderência maior, né, para a gente poder ter dentro do público previsto uma aderência mais próxima a 100%, tá bom? Mas é isso, em algum outro momento a gente fala um pouco mais da gente, para que vocês possam nos conhecer e a gente então estabelecer uma relação mais forte aí, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.